Olha que tema fantástico. E para um tema fantástico, nada melhor do que estar com uma mulher fantástica, de quem eu sou fã, que é a Adriana Queiroz, mais conhecida na nossa comunidade como Adrianinha. Pequena no tamanho e uma grande mulher, e ao meu ver, uma mulher forte, resiliente. Que bom que você está aqui nessa noite comigo, com a Adriana, você que é mulher e que deseja aprender um pouco dessa graça que é ser uma mulher forte. Olha, já estou aqui com a Bíblia, com a palavra de Deus, porque para sermos mulheres fortes precisamos ser mulheres de Deus, profundamente de Deus, mulheres de oração, mulheres da palavra. Eu vou pegar aqui a Bíblia, a palavra de Deus em Provérbios, se eu não me engano, no capítulo 31, que vai falar dessa mulher que é forte, essa mulher que é virtuosa, essa mulher que é sábia. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus que está em Provérbios. Olha só. Provérbios, capítulo 31. A mulher de valor. A mulher de valor, quem a encontrará? Ela é muito mais preciosa do que as joias. Seu marido confia nela plenamente e não precisa de outros recursos. Ela lhe proporciona sempre alegria, nunca desgosto, todos os dias de sua vida. A Adrianinha já está aqui. Vamos. Ela procura lã e linho, ela trabalha prazerosamente com as suas mãos. Ah, linda, maravilhosa. Boa noite, Rô. Boa noite. Já estava aqui dizendo, né, que eu sou sua fã, que eu lhe admiro. Essa mulher linda que é pequena no tamanho e grande na alma, grande no coração, que vai partilhar conosco o segredo da mulher forte. Como eu te falei hoje, né? Eu vejo a Adriana, sempre vi a Adrianinha, mais conhecida como Adrianinha, como essa mulher forte. Ela vai partilhar um pouco da história dela. Adrianinha, será que ela foi sempre forte? O que fez essa mulher ser tão forte, tão resiliente, tão corajosa? Seja bem-vinda, linda. Boa noite, Roberta. Boa noite, mulheres de Deus. Eu já estava aqui quase roendo as unhas assim. Falei, gente, essa Roberta me mete numas enrascadas. Eu falei, oh, Nossa Senhora, me ajuda. Mas estamos aqui, né, nessa noite escolhida por Deus para partilhar, né, trazer vida, trazer luz. E vai ser muito bom, com a graça de Deus. Vai ser. Já está sendo, né? Dri, quem é você? Me conta. De onde você veio? Fala um pouco da sua história. Você consegue se ver como uma mulher forte? Eita, Lele. Então, eu sou Adriana Pinheiro de Queiroz Cândido, sou cuiabana, natural de Mato Grosso, terra bem quente, graças a Deus. Então, sou casada, mãe da Maria Beatriz. Eu entrei na comunidade Canção Novas já tem há 17 anos e atualmente eu estou na missão de Cachoeira Paulista, mas já passei pela missão de Brasília, São Paulo, e agora estou aqui em Cachoeira Paulista. Atualmente também, atualmente não, né? Já há 4 anos realizo, né, junto com as missionárias da comunidade Canção Nova, um trabalho para mulheres também, que é um grupo chamado Mulheres como Maria, onde nós realizamos formações, tanto presencial como online,
ajudando, né, as mulheres a ter o conhecimento de si mesma e também a se aprofundar na intimidade com Deus. Então, estou nessa caminhada aí, né, fazendo essa experiência de me conhecer, de reconhecer o valor, a presença de Deus na minha vida, para também transmitir para as outras. Então, eu também sou a caçula de 9 filhos, gente. É isso mesmo. Papai e mamãe não perdeu tempo, graças a Deus, porque eu amo família grande. Não tive a honra ainda, né, de ter mais filhos, por enquanto só tenho a Maria Beatriz, mas estou na espera do tempo de Deus para os filhos que Ele quiser me dar, ainda super de coração aberto. Mas eu sou a caçula de 9 filhos. Pense, 6 homens e 3 mulheres. Pense. Então, aí a Roberta perguntou, né, quais foram as situações que eu vivi para que eu pudesse estar aqui hoje, né, sendo essa mulher perseverante, essa mulher determinada, essa mulher até mesmo que eu falo assim, quando eu paro e penso, meu Deus, como que eu fiz isso? Eu falei assim, é ousadia mesmo. Então, essa mulher ousada mesmo. E eu fui olhando mesmo para minha história, para tudo aquilo que eu vivi, como eu falei, eu sou caçula de 9, e aí eu fui reconhecendo que essa mulher forte, ela não nasceu aqui agora, né? E ela está sendo construída a todo momento, né? Diante de todas as situações que eu vou vivenciando, e principalmente as situações que eu já vivi, porque eu tenho uma história. E ali eu me deparei com a primeira realidade que eu já fui forjada logo com 9 anos. A ser essa mulher forte, ainda criança, né? Porque 9 anos é uma criança, né? Foi quando eu vivenciei a separação dos meus pais. Então eu tinha 9 anos quando meu pai saiu de casa. Então não foi a minha mãe que deixou meu pai, não. Meu pai quis sair de casa. E eu tinha apenas 9 anos, como eu falei, caçula de 9. Era uma escadinha, gente. Diferença de 2 anos cada um. E tinha também já 2 que estavam bem mais velhos já, né? Que já estavam morando fora de casa. Porém, já começou ali. Porque nessa realidade já de criança de 9 anos, eu me tornei o braço forte da minha mãe. Então, eu me recordo assim, de situações que eu tive que vivenciar sendo criança, em que eu acompanhava a minha mãe para resolver os problemas. E ali eu testemunhava os choros da minha mãe, as lutas da minha mãe, porque os rapazes da minha casa, os meus irmãos, meninos, uma benção, né? Falar, oh, Nossa Senhora, nunca foram flor que se cheira. Gente, se metia em gangue, se metia em briga, se metia em barraco, balada. E quantas vezes na madrugada eu fui acordada, eu e a minha mãe mesmo, chamando, Dona Neiva, seu filho tá no bar, quebrando tudo, brigando. E aí, nessas situações, a minha mãe me levava com ela. Minha mãe não me deixava sozinha. Então ali eu já fui testemunhando toda essa realidade da minha família, que foi uma realidade difícil, até a partir de uma ausência paterna, porque eu não tive o meu pai ali presente a partir dos 9 anos, e os meus irmãos, consequentemente, também não. Então, essa realidade ali, essa realidade já começou aí, dessa parte dessa infância, né? E diante de testemunhar tudo isso, diante de presenciar tudo isso, eu precisei também me reconhecer, né? Os meus limites, porque eu fui crescendo uma adolescente um pouco rebelde, e eu ficava com muita raiva do meu pai, e falava assim, como que ele pôde deixar a minha mãe, né? E com todas essas situações, porque eu testemunhei muita coisa, só rapidinho, porque senão eu vou contar aqui é muita coisa. Então eu falava assim, mas mesmo assim, olha só, eu entendo também, Roberto, depois a gente vai falar depois as dicas, mas que essa mulher forte, ela tem referências. Então minha mãe sempre foi uma grande referência para mim, porque por mais que meu pai deixasse a minha casa, ela nunca reclamou do meu pai, ela nunca falou mal do meu pai e ela nunca nos proibiu. Ela nos mandava ir visitar meu pai, porque meu pai, quando saiu de casa, ele nunca voltou para nos visitar. Então, em aniversário nenhum, em situações nenhuma, ele nunca voltou para nos visitar. Então, essa mãe me mandava ir mesmo, vai lá ver seu pai. Então eu ia, eu lembro que eu pegava a minha bicicletinha lá em Cuiabá, porque era em outro bairro, meu pai morava em Cuiabá ainda com essa outra família, que ele
assumiu, ia lá na casa do meu pai, ia, sentava lá, mesmo não querendo conversar, e eu vim aqui ver o senhor, saber se estava tudo bem, e sentava várias vezes. Só que eu entendi que eu guardava uma experiência, uma dor muito grande no meu coração, uma mágoa muito grande. Por quê? Muitas vezes a gente quer anular, né? As dores que a gente vive, os sofrimentos que a gente vive. Então eu me senti assim, já tive que passar por tudo isso mesmo, então estou na minha adolescência, quem é meu pai para me dizer o que pode e o que não pode, então agora eu vou viver do jeito que eu tiver que viver. E a minha mãe, ela sempre foi muito liberal, gente, com 13 anos, eu estava na balada, chegando em casa 4 horas da manhã, mas, mas não enchia a cara, não fazia nada disso, viu, gente? Nunca fumei, nunca bebi, mas eu amava dançar, a Roberta sabe disso. Então, eu ia pros pagodes da vida e chegava em casa 4 horas da manhã. Então, minha mãe nunca proibiu mesmo, mas eu era muito responsável. Então, pensa, 13 anos e a minha mãe deixava, eu era muito responsável. Então, eu ia, voltava direitinho, juntava as amigas e ia. Mas aí, nessa experiência de fazer o meu encontro pessoal com Deus, já com 17 anos, eu entendi que eu precisava perdoar o meu pai. E ali eu também fui forjada a ser essa mulher forte, de admitir, diante da minha história, que a sua ausência me causou muita dor, me causou muito sofrimento, mas ela fez com que a Adriana, ela se tornasse a mulher que ela já era naquela idade, não é nem o que eu sou hoje, naquela idade de 17 anos. Então, essa mulher forte, ela também dá um passo de perdoar. Então, aos 17 anos, eu vivi o meu processo de reconciliação com meu pai. Que é um processo assim que foi ali e encerrou? Não. Ele vai permeando a minha história ao longo da minha caminhada. Porque vira e mexe, eu me deparo com essas situações. E aí eu vou sendo forjada novamente a dar o passo de crescer na fé e também de perdoar. Né? E aí eu me recordo também da situação que eu vivi já no caminho vocacional com a Canção Nova, porque com 17 anos eu comecei a fazer meu caminho vocacional para a Canção Nova. E aí, quando eu vim fazer o meu Pertença, para você ter noção que como a minha mãe falava para mim tudo, aos 18 anos, 19 anos mais ou menos, nós descobrimos que o meu irmão estava na dependência química. E aí, para quem que foi a primeira pessoa que a minha mãe falou? Não foi atrás do meu pai falar, não foi falar para os meus irmãos, não, ela foi falar para mim. E nós duas começamos a vivenciar aquela situação juntas, de saber da dependência, o que fazer para ajudar meu irmão, tentar a casa de recuperação, mostrar para ele que ele era amado, e eu já estava ali naquele auge de experiência com Deus, fazendo meu caminho para a Canção Nova. Eu falei assim, gente, eu não posso recriminá-lo, eu preciso mostrar para ele o valor que ele tem e tudo mais. E aí eu vim fazer o meu Pertença na Canção Nova, no ano de 2005. E quando eu volto do meu Pertença, recebendo a resposta que eu iria entrar na comunidade, eu me deparo com a minha casa, que foi invadida, que os traficantes queriam dinheiro do meu irmão, e aí não encontraram dinheiro, então bagunçaram a minha casa, levaram algumas coisas. E eu falei assim, meu Deus, como que eu vou entrar para a Canção Nova deixando a minha família nessa situação? Eu falei assim, não, Jesus, é muita covardia da minha parte. E ali eu tive que fazer uma experiência também de reconhecer que existia um chamado de Deus. E ali foi a minha experiência de tocar também na palavra de Deus, porque essa mulher forte, ela é íntima da palavra de Deus. Foi a minha primeira experiência de tocar na palavra de Deus e ver assim que Jesus falava para mim, coragem, sou eu, não tenha medo. E ali eu precisei ter muita força, porque não foi pouca não, gente, porque às vezes a gente acha assim, né, nossa, foi pra Canção Nova para ser feliz, realizar os sonhos dela, mas a família dela deve ser perfeita, tá tudo bem, tá tudo em paz. Não, então eu saí de casa nesta realidade, vivenciando essa realidade, tendo consciência daquilo que eu estava deixando, de como a minha mãe precisava de mim, porque eu ainda era aquele braço forte da minha mãe. E como eu que ajudava ela a entender as situações, resolver as situações. Então, eu saí de casa nessa realidade. Então, essa experiência, ela me forçou a dar uma resposta diante de um chamado de Deus. E ali, essa mulher forte foi sendo construída ainda mais. E aí, na comunidade Canção Nova, eu me
vi sendo colocada em cargos de autoridade, e essa menina aqui que vos fala, essa mulher que vos fala, só tem 1,5 m, gente. Também que aqui não dá para ver, né? Então, pequena, é uma mulher pequena, né? Mas que eu falava assim, meu Deus, como que o Senhor me confia algo tão grande? Eu lembro da minha experiência na missão de Brasília, que eu fui colocada para ser ecônoma da missão. Aí eu falava, Jesus, eu nem sei dirigir. Nessa cidade só tinha um tipo de metrô, mas que nem circulava lá na Asa Sul. Eu falei, como que eu vou resolver negócio de banco, fazer compra para eventos, como que eu vou fazer aquilo? Então, essa condição da necessidade daquele tempo, ela me forjou também a ser essa mulher forte. Porque ali eu falei assim, não, Deus está me dando essa missão. E Ele está confiando a mim essa missão. E quando Deus dá, Ele também providencia. Então eu vivi a experiência de ganhar de um irmão de segundo elo a carta para tirar a habilitação. E ali eu fiz todas as aulas, me sentindo assim, né? Bem pequena mesmo, eu lembro que era um Gol, daqueles que era só 2 portas, e aquele banco bem rebaixado que eu tinha que colocar uma almofada embaixo para eu sentar e uma outra almofada atrás para empurrar o meu corpo para frente para eu conseguir segurar o volante. E eu fiz as aulas todas e graças a Deus consegui passar. E nessa realidade de ser ecônoma da missão, então eu tive que resolver situações, resolver problema, falar com autoridades, resolver coisas de política, eu só tinha 24 anos. Eu falava, meu Deus, eu nunca imaginei que eu entraria para a Canção Nova e teria que resolver essas situações, teria que passar por isso. E a mesma coisa aconteceu, que foi muita providência de Deus, a experiência de Brasília, porque eu cheguei em São Paulo super tranquila, achando assim, agora eu vou ficar quietinha na minha. Fiquei por 6 meses, aí eu fui colocada novamente para ser a ADM da missão de São Paulo. Eu falo assim, ADM, como se o povo estivesse sabendo o que era, né? Mas só para esclarecer, né? Nas frentes de missão da Canção Nova, a gente tem o tripé da frente de missão que nós falamos. Então, tem o formador, o responsável de missão e o ecônomo. O ecônomo é aquele que é o caixinha, ele que paga as contas, ele que faz as compras, ele que investe, ele que assina contrato, ele que corre atrás dessas realidades. Então, eu fui colocada nessa situação. E em São Paulo, eu vivi a mesma coisa. Então, isso foi o quê? Isso foi me forjando ainda mais a realmente encontrar em mim forças para responder com responsabilidade, porque eu não podia negligenciar. Deus me confiava aquilo, então eu não podia negligenciar. E havia pessoas também confiadas a mim através daquela ação, através daquela realidade. Então eu vejo que tudo isso que eu passei, ele foi forjando e construindo essa mulher forte. E que vai sendo construída dia após dia. Então, quando eu vivi a experiência já do noivado, para casar com o Daniel, e aí, gente, você acha que matrimônio, né? Graças a Deus, Roberta e Fred estão aí, sempre dando conselhos, fazendo lives, ajudando muito o povo. Mas o matrimônio não é uma tarefa fácil, não. E aí, é uma decisão. Então, eu estou escolhendo alguém para assumir para o resto da minha vida. E ali, essa mulher também foi forjada a assumir. É isso que eu quero para a minha vida. Este homem que Deus escolheu para mim, mas que me dá a liberdade de assumir essa escolha. Então, ali eu já fui fazendo essa experiência também. E aí veio o nascimento da Maria Beatriz e aprender a lidar, né? Porque antes éramos 2, aprender a lidar com um ser que depende totalmente da gente e que missão, ao mesmo tempo, incrível e desafiadora que é a maternidade, porque nos desinstala a todo momento. Eu olho para ela e falo assim, meu Deus, e aí o povo ri, porque a Maria Beatriz, ela é a cara do meu esposo. Então, eu sou casada com o Daniel, que é um gaúcho, branquinho, lindo, maravilhoso, meu esposo. Um gato, lá do Rio Grande do Sul, e eu, uma cuiabana, morena, como vocês estão vendo aqui, de cabelo enrolado. Então, minha filha nasceu, não é branca, mas ela é moreninha, claro, cabelo liso, os traços tudinho do pai. Aí o povo pega e fala assim, Maria Beatriz é a cara do Daniel, mas o gênio, o temperamento é seu. Então, às vezes, é até meu espelho, que eu pego e olho assim, meu Deus do céu, essa sou eu, Jesus amado. Então, me ajuda, porque eu preciso ajudar a
minha filha diante daquilo que é os meus limites, diante daquilo que é os meus defeitos, para que ela não venha dar os passos errados que eu estou dando. Então, a maternidade ela é muito desafiadora. Então, ela nos forja a todo momento e ela me forjou e tem me forjado dia após dia a ser essa mulher forte. Então, esse é um pouquinho assim das experiências que eu fui vivendo, daquilo que eu vivi na minha história, daquilo que eu vivo até hoje. E até essa experiência de trabalhar com mulheres me ajudou muito, Roberta, porque O sinal da Adriana tá meio ruim, vamos ver se ela vai conseguir voltar. Esperar um pouquinho. Que história, né? Para quem está aqui desde o início. Que mulher. Quanta resposta a vida foi exigindo da Adriana. E uma coisa que ela falou, né? Essas exigências, elas não vieram todas ao mesmo tempo. As exigências vieram cada uma a seu tempo. E na medida que essas exigências vinham, ela dava a resposta. Mas ela buscava forças, não só nela, mas a força em Deus. A força na palavra de Deus, a força na oração, a força na intimidade. Diante da separação dos pais, da vinda para a comunidade, né, ver o irmão nessa situação de tráfico, de envolvimento com drogas, dar a resposta a cada situação difícil, ela e nós somos também desafiados a dar uma resposta. Qual a resposta que eu preciso dar hoje? Como ela trouxe a palavra que Deus deu para ela quando ela foi chamada a entrar para a comunidade, coragem. Então a gente se coloca de pé, na certeza de que tem um Deus que nos dá força, que está acima de nós, que nos levanta, que nos ergue, que nos sustenta. Então, essa força vem de Deus. Essa força vem da intimidade. Essa força vem da oração. E na medida que há uma necessidade, há uma situação, Deus me dá a sua graça. Deus me dá a sua força. Pode entrar, Adrianinha, querida, linda. Tá voltando. Então, essa mulher, ela vai sendo construída, né? E aí eu te pergunto, qual é a situação que hoje você vive que você precisa e que eu preciso dar a resposta de uma mulher forte? Porque também não passa pelos nossos sentimentos. Eu estou sentindo que eu sou forte agora. Eu estou sentindo que eu tenho um poder dentro de mim onde eu vou... Não, não é isso. É a certeza de que eu tenho que fazer aquilo que eu preciso. E que Deus está comigo, que Deus é maior do que eu. E aí você estava falando desse trabalho com as mulheres que você tem aprendido bastante, né? é isso mesmo, Rô. Realmente essa experiência que eu faço hoje de ouvir mulheres tem me ajudado bastante. E aí também eu falava assim, Roberta, que essa mulher forte, ela também é forjada e impulsionada a não parar, a ajudar outras, né? A se colocar à disposição, a ir ao encontro. Então, eu olhando para a minha história, para as situações que eu vivenciei, eu reconheço em outras realidades semelhantes que eu vivi. E eu falei assim, mas eu posso ajudar, eu posso oferecer. Não que eu esteja pronta, muito pelo contrário, estou sendo formada a todo momento, estou sendo construída a todo momento preciso buscar ajuda, mas aquilo que você já vivenciou, ela pode sim ajudar outras pessoas, pode ser ponte para outras pessoas. Então, esse trabalho que a gente tem realizado já há 4 anos com as mulheres, ele também tem me ajudado bastante nesta realidade. E eu gostei demais, Roberta, porque eu tinha pegado a palavra de Deus e falei assim, meu Deus do céu, falar de provérbios. Aí quando eu entro na live, você tava lendo, né? Provérbios 31, a mulher de valor. Eu falei, ô Jesus, tá na unção mesmo. Ai, meu A Deus. palavra de Deus, ela nos sustenta, né? Ela nos direciona nesses momentos em que a gente acha que não vai dar conta, né? Eu tenho
trilhado com algumas mulheres esse caminho de intimidade com Deus, e a maioria das passagens bíblicas que eu ofereci para elas rezarem é justamente dos Salmos, porque os Salmos, eles nos sustentam, né? Quando a gente acha que não vai mais dar conta. Eles nos garantem que Deus está conosco, que Ele é a nossa força e que nós precisamos confiar nele. É isso mesmo. E eu faço essa experiência também de, pela palavra de Deus, ser sustentada em muitas situações. Então, é um alimento necessário, viu? Se você quer realmente viver essa experiência e reconhecer na sua história que já existem situações que te impulsionam, mas que através da palavra de Deus você possa ser firmada e afirmada, né? A ser ousada, a ser determinada, a sair dessa zona de conforto, aí a luta, porque a mulher forte, ela não fica parada. Ela vai à luta, né? Ela reconhece aquilo que ela está vivendo, ela passa pela dor, ela não anula a dor, ela passa pela dor, mas ela vai à luta. Ela sofre, mas ela sabe que a vida dela está ancorada em Deus, né? É isso mesmo, ela vive essa experiência. Então, podemos dizer que o primeiro segredo da mulher forte é ser íntima da palavra de Deus, né? Foi você, né? É, porque a gente falou assim, né? Tá falando na live, qual que é o segredo? Qual que é o segredo? Então, primeiro segredo é ser uma mulher íntima da palavra de Deus, uma mulher de intimidade com Deus. Gente, eu amo demais quando em Provérbios, no 31, mas no versículo 30, diz assim: o encanto é enganador, a beleza é passageira, mas a mulher que teme o Senhor, essa sim merece elogios. Gente, temer ao Senhor é se colocar o tempo todo sobre a proteção dele e confiar que ele tudo pode e ele tudo fará. Então, esse é o segredo da mulher forte, aquela que busca o Senhor, aquela que está em intimidade com o Senhor, aquela que para ouvir a voz de Deus. E aí, né, a Roberta já falou em outras lives, eu tenho acompanhado algumas coisas e acho ótimo, mas essa mulher, ela marca um horário, porque é um relacionamento. Então, intimidade com Deus é um relacionamento. Eu não posso pensar assim, o tempo que me sobra eu vou dar para Deus. Então, para que eu possa trilhar esse caminho de viver, né, os passos de ser uma mulher forte, primeira coisa, que tempo eu estou dando do meu dia a dia para Deus? Então, o que eu estou oferecendo para Deus? O meu melhor ou o meu pior? Porque se eu dou o tempo que me sobra, ou o tempo que muitas vezes eu vou dormir, que já estou morrendo de sono, e aí eu não consigo nem ficar com o olho aberto para ler a palavra de Deus, então eu estou dando o meu pior para Deus. Então, aí eu vou reconhecer, não, eu funciono muito bem de manhã. Não, eu funciono muito bem à tarde. Então, não, à noite eu funciono bem. De manhã que é pior, não, porque até eu acordar é um processo lento. Não, então... essa mulher forte, ela entende que ela precisa trilhar esse caminho de intimidade com Deus, e eu entendi isso na minha vida. Eu falei, nossa, eu funciono de manhã. Então, se eu deixar para ler a palavra de Deus, se eu deixar para rezar à noite, até reza, mas até as escritas da palavra já começa a ficar aquele garrancho a dormir. Então, eu entendi que eu preciso acordar mais cedo para rezar. Então, se o meu horário de acordar é 5h30 da manhã, eu vou ter que acordar 4h30 da manhã. É isso mesmo, gente. É uma disciplina e uma disponibilidade, porque eu me coloco em prontidão, em vigilância, porque eu não posso deixar de qualquer jeito, não. Se eu entendo que é isso que vai me sustentar, eu preciso priorizar esse horário. Eu preciso priorizar a intimidade com Deus. E aí eu estou dizendo esse horário de 4h30 da manhã, ou no início da manhã, mas aí você vai reconhecer no seu dia, e aí não é só assim, rezei de manhã, pronto, acabou. Não! Ela busca esse relacionamento, né? Na Canção Nova a gente fala, né? A oração ao ritmo da vida, né? Então, que invoca a presença de Deus ali lavando uma louça, invoca o auxílio de Nossa Senhora cuidando dos filhos, resolvendo as situações do trabalho, ensinando uma tarefa
da escola para os filhos. Então, ela vai buscando essa presença de Deus, reúne os filhos para rezar muitas vezes, né? Para rezar o terço, para poder estar ali, chama a família para poder rezar, se põe à mesa e agradece o alimento. Então, isso tudo é oração, gente. Isso é oração ao ritmo da vida. Mas eu vou entender que eu preciso dessa presença de Deus, que eu preciso desse auxílio que vem do alto, e que nesse relacionamento eu preciso marcar um horário para ter o diálogo ali, para ouvir a palavra de Deus, mas também para dizer, ó, tá difícil, tá assim assado, mas eu preciso da sua graça, porque sozinha eu não posso caminhar. Então, essa mulher forte, ela é o quê? Ela dá importância, em primeiro lugar, à sua intimidade com Deus. E aí Deus vai falar, gente, quantas experiências eu fui vivendo. E uma palavra que me sustenta muito também é Isaías 43:4. Quando eu falo assim, meu Deus, tá tudo errado, não tô dando conta de nada. Ô, Jesus, amado, salva essa alma. Aí tá ali. És preciosa para mim. Ah, eu amo ouvir isso. Porque eu te amo, Adriana. E eu te aprecio. Eu troco reinos por ti. Aí levanta, né? Qualquer desânimo, levanta ali, porque é o seu Deus falando com você, que existe alguém que reconhece o seu valor, que sabe das suas potencialidades, que sabe da sua capacidade e que te dá os dons necessários e que te qualifica para vencer as lutas do dia a dia. Então, eu falei assim, eu não estou sozinha, se eu tiver que atravessar o fogo, ele estará comigo, se eu tiver que resolver tua situação de saúde, de enfermidade financeira, ele está comigo. Então, a gente precisa estar alicerçado nessa intimidade com Deus, que muitas vezes na correria do dia a dia eu posso até me esquecer, mas aí vem aquele clique, nossa, eu preciso lembrar em quem eu coloquei a minha confiança e que eu sou preciosa, eu tenho um valor, porque às vezes vem situações de humilhação, né, que acontece em todo lugar, viu? Não é porque a gente é missionário da Canção Nova, tá aqui com pessoas de Deus, mas sujeitas a errar o tempo todo e que estão em construção também, né? Pecadoras como eu, mas que estão trilhando esse caminho de santidade. Então, a gente também vive situação de humilhação, de conflito. Então, a gente fala assim, meu Deus do céu, né? Onde a gente se perde muitas vezes diante dessas realidades. E aí, nesse contato, nesse relacionamento, a gente vai retomando. Falei, não, eu tenho um Deus que revela quem eu sou, que me ajuda a vencer as minhas batalhas. Então, esse relacionamento com Deus, ele precisa estar em primeiro lugar, ele precisa ser prioridade. Então, esse é o segredo dessa mulher forte. Ela trilha um relacionamento com Deus e ela é íntima de Deus. Perfeito. Excelente. E ao ser íntima, né, para ser íntima, ela é íntima também da palavra de Deus e é sustentada pela palavra de Deus. A força não vem dela, a força vem de Deus. E aí ela se levanta, mesmo que ela esteja sem forças, prostrada, fraca, ela se levanta, ela se coloca de pé e ela luta, né? Ela luta mesmo. E aí a gente entra no segundo segredo, né, Roberta? Vem. Ela entra no segundo segredo, porque a intimidade com Deus ela vai revelando quem a gente é. E aí a gente vai vendo que a gente é miserável, que a gente é pecador. Então, essa intimidade com Deus nos leva a uma busca de um autoconhecimento, de reconhecer os nossos limites. Eu até coloquei aqui, de reconhecer os nossos limites, reconhecer os nossos defeitos, em que estado eu me encontro. Então, essa segunda realidade é o quê? Eu busco um autoconhecimento, que passa, primeiro, saber quem eu sou, reconhecer o meu temperamento. Gente, nós estamos assim rodeados de informação e muitas vezes a pessoa fica ali parada, bilocada numa situação apenas e perde a oportunidade de crescer. Por que eu reajo assim diante dessas situações? Você sabe quem você é? Qual que é o seu temperamento? Qual que é a sua linguagem do amor? A mulher, então, gente, porque isso é fantástico. Eu sou instrutora do método Bines. E quando eu vou orientar as mulheres no método Bines no seu ciclo menstrual, onde a gente vai mostrar para ela o período fértil, porque os nossos hormônios, mulheres, oscilam o tempo todo. E aí existem fases do nosso ciclo que a gente está lá em cima, no alto astral, se sentindo a mulher, né? A poderosa. E tem fases que os hormônios são lá embaixo e que a gente fala assim, nossa, qualquer palavrinha irrita a gente. Então,
eu conheço que período eu estou do meu ciclo, e aqui em casa isso funciona, viu? Porque aí quando eu tô chegando na bendita TPM, aí, gente, o marido falou a mesma coisa há uma semana atrás. A resposta foi: tá bom, meu amor, tudo bem, ok. Aí, na TPM, por que tá falando isso de novo? Será que ele não sabe que eu já sei? Ou já que eu já entendi, tá bom, pode deixar. Gente, se eu não me conheço e olha, nossa, eu estou na TPM. Então, para me ajudar e ajudá-la, eu falei assim, amor, só para te recordar, estou na TPM. Então, me ajuda. Então, a gente também fala, viu? Então, eu pego e falo para ele, já dou as dicas também. Isso não quer dizer que eu me dou o direito de dar patada, não. Mas aí ele já vai saber, assim, que algumas brincadeiras ele já não pode nem fazer, porque isso já vai me irritar. Tá vendo a importância do autoconhecimento? Porque você fala assim, nossa, essa mulher, ela é bipolar. Ora, ela tá toda amorosa, abraçando, acolhendo, e ora, ela tá dando patada, me empurrando, dizendo que não quer, reclamando. Nossa, a semana passada ela viu a toalha em cima da cama, ela foi lá e pendurou a toalha. Hoje ela tá vendo a toalha em cima da cama, joga na minha cara, você tá vendo? Você deixou essa toalha aqui de novo? Gente, se a gente não se conhece, a gente age desse jeito. Isso é real. Só que é o conhecimento que vai nos ajudando a entender. Existem fases do meu ciclo em que os meus hormônios, eles alteram e, consequentemente, eu vou estar mais irritada, mais explosiva, assim como tem fases em que eu estou mais receptiva, mais acolhedora, mais carinhosa. Então, essa é a importância do autoconhecimento, a realidade do temperamento. Então, né, a pessoa que vos fala é muito tranquila. Estão vendo que a voz é mansa, né? Fala serenamente, né? Só que não, é um ser colérico. Colérico. E eu amo o meu temperamento. Então, essa é uma realidade do autoconhecimento e que me ajudou muito. Porque quando eu descobri o meu temperamento, isso já no caminho vocacional para a Canção Nova, eu louvei muito a Deus. Porque existem as forças e existem as fraquezas. Só que eu entendi que as forças do meu temperamento, eles me levaram a tomar as decisões que eu tomei e a chegar onde eu cheguei. Então, e existem as fraquezas, que precisam ser moldadas pelo Espírito ao tempo todo. Mas, porém, eu posso potencializar ainda mais as forças e trazer para fora aquilo que há de bom em mim, no meu temperamento. E ver aquilo que há de ruim no meu temperamento, aquilo que é a minha fragilidade, e trabalhar com aquilo, e domar um pouco isso dentro de mim. Não é que a gente vai falar assim, ah, morreu. Mentira, que não morre, não. A gente luta o tempo todo, luta o tempo todo. Só que essa mulher controlada pelo espírito, né? Que a primeira experiência que eu vivi foi ler esse livro, Temperamentos Controlados pelo Espírito. Mas hoje já existem outros maravilhosos também. Então eu fui vivendo essa experiência, saber que o meu temperamento era colérico e que as minhas forças eram essas e as minhas fraquezas eram essas. Então esse autoconhecimento me ajudou muito. Falei assim, nossa, lidar com os irmãos, porque uma vida comunitária, ela é exigente. Então, como solteira, morei em casas comunitárias, nas missões. Então, no lidar com o outro, respeitar o tempo do outro, porque o temperamento colérico, ele é bem expansivo, ele é líder, ele chega lá e faz, resolve. E aí você pega e depara, né, muitas vezes, né, com uma pessoa que é mais lenta, que o tempo dela é diferente do seu. Aí você fala, poxa, a fulano nunca enxerga que tem que resolver isso. Não, o temperamento dele é outro, ele tem outras potencialidades, outras forças, e que vai implementar no meu. Então, mas eu posso ajudá-lo nessa realidade. Falar, vamos fazer junto, vamos lá. Porque senão a gente sempre vai ficar criticando o outro, dizendo assim, fulano não vai. E eu vivi uma situação muito legal, vivendo essa realidade, quando eu era responsável da loja Canção Nova em São Paulo. Até a Mariana, que hoje está na comunidade, mas ela nem era vocacionada ainda, né? Aí ela também é toda para frente, vai lá e resolve tudo, né? Aí contratamos um funcionário, e esse funcionário já era mais lento. Às vezes tinha que desenhar para ele, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser o quê. Aí ela chegou na minha sala toda assim, brava, bufando. Mas esse menino não aprende, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu ouvi ela. Eu falei, Jesus, eu já passei por isso. Mas aí eu ouvi ela e falei assim, Mariana, é o seguinte, você
já enxerga dessa forma. Ele ainda não. Ele precisa ser ajudado. Você tem um tempo, um ritmo, que é diferente dele. Isso que a gente nem tinha falado do temperamento, mas falei nesse sentido. Ele não, ele tem outro tempo. Então, você precisa ajudá-lo naquilo que você está sentindo falta, naquilo que você acha que precisa fazer, para que vocês possam caminhar junto, porque vocês estão trabalhando junto na loja e essa equipe precisa render o que precisa render e realizar o que precisa realizar na loja. Então, foi muito legal. Depois ela pegou e voltou para mim e disse, nossa, Adriana, nem que você tinha falado. Ele era assim, assado, mas aí eu comecei a ensinar ele ficou curioso e queria aprender. Olha, e até ele pegava e admitia, olha, para mim isso é difícil, mas se você me ajudar, eu vou conseguir fazer. Eu falei, tá vendo? Se a gente vai lá só dando as patadas e não respeitando o tempo do outro, a gente não ajuda o outro a crescer. Não vai ser igual a gente, porque cada um é único, né? E os temperamentos se diferenciam, mas com o crescimento, né, que a gente vai tendo de controlar o nosso temperamento, a gente vai ajudando o outro também a resolver algumas coisas. Então, essa realidade do autoconhecimento, ela é extremamente importante, principalmente para nós mulheres, viu, gente? Ah, e também, falou assim, ó, não, vou falar depois. Conhecer as fraquezas e conhecer as nossas fortalezas faz de nós também uma mulher forte. Porque a gente não só sabe a potência que a gente é, os dons que a gente tem, mas a gente também sabe onde precisa se dominar, né? Porque quem não se domina vive como uma criança, vive como um animal solto, sem rédea. Então, se conhecer também faz de nós mulheres fortes. E também tem mais um segredo que eu quero que você partilhe. Qual que é? Gente, sabe o que é? Quando a Roberta ela me perguntou quais que eram os segredos, na minha cabeça veio mesmo, porque é a realidade que eu vivi. A mulher forte é aquela que pede ajuda. Gente, nós não somos mulheres maravilhas. É engano. Se colocaram isso na sua cabeça, se o mundo trouxe isso para você, se o feminismo trouxe isso para você, caia por terra agora, em nome de Jesus. Porque nós não somos mulheres maravilhas. A mulher forte, ela pede ajuda. Então, eu me conheço, reconheço quem eu sou, me deparo com os meus limites, com os meus defeitos. E aí, o que eu faço? Sozinha eu vou dar conta? Não! Então eu vou atrás de ajuda. Tem aí a nossa querida Roberta. Participe da mentoria, vai fazer muito bem para você. E é verdade, gente. Porque a gente vai ultrapassando barreiras, vencendo limites. Então esse pedido de ajuda passa por isso também. Então se é preciso eu fazer uma mentoria, ser acompanhado numa mentoria, que eu vá, mas que eu não fique esperando que com as minhas forças, com o meu jeito de ser, eu vou resolver tudo. Se é preciso buscar uma terapia... Gente, eu fiz a experiência de fazer terapia 2 vezes, já estou querendo fazer a 3ª vez. Há 9 anos atrás, antes de casar, eu era noiva. E como aquilo me ajudou, como aquilo me fez colocar em ordem muitas coisas dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, meus sentimentos, minhas emoções. Depois eu busquei terapia novamente quando a Maria Beatriz nasceu, porque eu entendi que eu precisava de ajuda naquele processo de maternidade, que foi desafiador, porque eu tinha uma expectativa de um parto normal, que não foi realizado do meu jeito, e eu me frustrei diante disso. E aí eu fiquei bem abalada nas minhas emoções, então eu falei, não, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda para retomar e entender que Deus quis que ela nascesse do jeito dele, no tempo dele, foi uma bênção, tá super bem, tá tudo bem, vamos lá, a vida continua. Então, essa busca de ajuda terapêutica, ela faz muito bem pra gente. Ah, e se eu posso buscar uma direção espiritual? Que ótimo! Busque uma direção espiritual. A gente precisa crescer na nossa fé, na nossa intimidade com Deus e ali partilhando as nossas lutas para ser fiel, que acontece isso, acontece aquilo. E a mesma realidade, eu trouxe aqui da minha história, mas que eu precisei passar muitas vezes e até hoje passo por cura interior. Não foi assim.
Ah, tudo bem. Meu pai traiu minha mãe, meu pai me deixou, tudo bem. Não, eu precisei passar por aquilo, assumir a dor daquela traição, porque me feriu, porque ele não traiu a minha mãe, ele me traiu. Não traiu só a minha mãe, ele me traiu, traiu a nossa família. Então eu precisei passar pelaquela dor, sofrer aquela dor, mas eu não podia ficar parada naquela dor. Não podia, de forma alguma, ficar parada naquela dor. Então, eu precisava de ajuda. Eu precisava que alguém rezasse por mim, que impôsse a mão na minha cabeça e me ajudasse a trilhar os passos, porque a cura interior é isso também, não é só receber a oração, não. A pessoa vai dando direções também, né? De trilhar os passos para sair daquela realidade de vitimismo, de sofrimento, de solidão, de achar assim, meu Deus do céu, fui rejeitada pelo meu pai. Então, dar esses passos de pedir ajuda, seja numa cura interior, seja numa terapia, seja numa direção espiritual, seja numa mentoria. Gente, é tão importante porque, infelizmente, a Roberta partilhou e é verdade. O mundo tem pregado muito isso. Você dá conta de tudo. E a gente não dá conta não, gente. Não dá conta não. E é tão bom saber que a gente pode e tem gente para contar. É tão bom a gente se encontrar ali e ver assim, nossa, com essa terapia eu vou ser melhor. Com esse acompanhamento eu vou ser melhor. E o resultado vem. Vem na sua casa, vem na sua família. Eu vejo aí os testemunhos das mulheres que fazem mentoria com a Roberta, de como elas cresceram na vida familiar, no relacionamento. Gente, faz toda a diferença. Então, a gente precisa entender que a mulher forte, ela pede ajuda para vencer as realidades que nos fizeram estacionar na nossa história. E eu achei tão lindo hoje a leitura do José do Egito. Eu ia pegar a palavra, mas esqueci de pegar. Então, agora não tem como eu ler. Mas que, diante da história de José, quando aqueles irmãos foram lá, e ele chorou a dor de encontrar os irmãos e ver que ele foi rejeitado pelos irmãos, ele foi traído pelos irmãos, ele chorou. Só que também ali ele reconheceu que aquela dor, que aquele sofrimento, aquela situação dele ter sido vendido para os egípcios, pelos irmãos, foi providência de Deus. Para que naquele tempo, no tempo atual que ele vivia naquela realidade, ele pudesse ser auxílio para os irmãos dele que traíram. E ele podia até falar assim, nossa, mas eu não vou fazer nada não. Morram de fome, vocês me entregaram, vocês me venderam, então que vocês morram de fome. Não, ele conseguiu. Primeiro, ele viveu a dor, sim. Então, ele não anulou a dor de ter sido rejeitado, de ter sido vendido, de ser traído pela sua família. Ele viveu essa dor. Mas ele entendeu que foi uma providência de Deus, que Deus usa de tudo na nossa história. Deus usa de tudo na nossa história como um trampolim, como uma providência. Hoje eu faço a leitura da minha história e falo assim, bendito o sofrimento, benditas chagas, bendita a traição, porque me fizeram ser quem eu sou hoje. Eu gostaria que fosse diferente, gostaria sim, mas eu não posso mudar mais o que aconteceu, o que passou. Eu não posso mudar o que passou, mas eu posso mudar a minha atitude em relação ao que aconteceu. A minha experiência. Porque, eu vivi assim, então agora eu só ajo assim, porque eu fui rejeitada, eu fui traída, eu fui humilhada, eu passei por isso, você não sabe da minha história, eu não sei mesmo. E agora você conheceu um pouco da minha, e viu que também não foi fácil. Mas eu escolhi. Já tem coisas que ninguém sabe. Tem coisas que ninguém sabe, né? Mas essa mulher forte, ela escolhe não parar no seu vitimismo, não parar no seu sofrimento, não parar na situação que ela sofre de dor. Não, ela escolhe ir além. E isso é o quê? Um pedido de ajuda. Gente, me ajuda, por favor. Reza por mim. Vamos buscar uma terapia, vamos buscar um aconselhamento, vamos buscar uma mentoria. Porque bendito o sofrimento que me faz ser mais forte. Quantas vezes você já passou por situação, e eu estava fazendo essa leitura hoje e falando com Deus, falei, Jesus, aquela situação, eu olhava para ela e falava assim, meu Deus, eu não vou dar conta, é muito sofrimento, é muita dor, é muita luta, eu não vou dar conta, Jesus, eu não vou dar conta. E aí Deus me sustentou, as pessoas me sustentaram, rezaram comigo, me orientaram, me direcionaram, e eu passei pelaquela situação, e aí eu olhava para trás e falava assim, meu Deus, eu não acredito que eu passei por isso. Por quê? Não passei sozinha.
eu busquei ajuda. Então, a mulher forte, ela reconhece os seus limites, reconhece a sua realidade e ela busca ajuda. Ela não vai querer vencer, resolver tudo sozinha, não, porque vai além das nossas forças. E vale muito a pena reconhecer isso e dizer assim, eu preciso de ajuda. Porque você vai ver o resultado, gente. Eu vejo o resultado dia após dia. Toda vez que eu busco ajuda, que eu me entendo ali, nossa, Adriana, isso aqui você não vai vencer sozinha, não. Pode ir lá na direção espiritual, pode ir para a confissão, pode ir lá para o psicólogo, põe na mesa, fala ali a verdade, se expõe, mas o resultado é outro depois. Então a gente só tem a ganhar quando a gente pede ajuda. Você foi falando e me vieram muitas coisas na cabeça, porque assim, nós estamos numa era, numa fase da feminilidade que nós somos chamadas a sermos autossuficientes. E a gente pensa que a mulher forte ela é autossuficiente, que ela se basta, né? Então, até usam hoje o termo empoderada. Então, a mulher ela é tão poderosa que ela não precisa de ninguém, não precisa de nada, ela se basta. Mas no reino de Deus é diferente, ao contrário, né? Ela precisa de Deus, ela precisa das pessoas e, e ela reconhece as suas fraquezas para se tornar mais forte. E me vem muito assim, sabe, Dri, quando a gente atende muitos casais casados passando por problemas muito complicados. E esse pedir ajuda também é dentro de casa. Eu não me basto como mãe, eu não me basto como esposa, eu não sou superior ao meu esposo, mesmo que ele tenha as falhas dele. E eu preciso, em muitos momentos, abaixar a minha voz, abaixar da minha autossuficiência e pedir ajuda para esse homem, né? Como que nós, né, nessa educação que nós tivemos, né, a gente tem uma história muito parecida, nessa educação deficiente, a gente muitas vezes não aprendeu a falar com o outro. A gente aprendeu a falar de uma forma grossa, ríspida, mal educada. Então, também o casamento nos ensina isso. Eu preciso aprender a pedir ajuda. Eu também preciso falar com o outro com educação, do jeito certo, na hora certa, né? E a minha família se torna forte quando eu tenho a coragem de ser essa mulher que pede ajuda. A minha comunidade, Canção Nova, né? Quando eu também mostro que eu não sou suficiente, peço ajuda aos meus irmãos, aos formadores, aos padres, peço uma orientação, peço uma opinião. Como que a nossa comunidade também ela se fortalece? Também a comunidade paroquial, né? Entender que você está ali num grupo e que um vai somar com o outro, que eu não me basto, que o outro também, como você falou, tem a riqueza dele, que pode ser que eu nem reconheço, mas que tem essa riqueza, né? E quando você falou da questão de pedir, de rezar por cura interior, né? Falou dessa ferida que você traz do abandono do seu pai, eu me lembro assim que até trabalhando na mentoria sobre essa questão das feridas emocionais e olhando para minha história, como que a ferida do abandono, se ela não é tratada, se ela não é curada, ela destrói os nossos relacionamentos agora nesse tempo que a gente está vivendo, né? Os pais da Adriana se separaram, ela tinha 9 anos. Os meus também foi nessa fase, 8 a 9 anos. E essa ferida do abandono, ela pode hoje prejudicar o nosso casamento se a gente não tratar. Então, pedir ajuda, né? No casamento, aí, Canção Nova Cuiabá, seja bem-vinda. Terra linda, Cuiabá! Ainda vendo lá que eu conheci a Canção Nova, gente. Graças a Deus. Mas dentro dessa realidade também das nossas feridas emocionais, a gente precisa tratar, a gente precisa pedir ajuda para que a gente tenha relacionamentos saudáveis hoje, né? Roberta, e eu me lembro... Você foi falando e eu me recordei claramente que essa foi uma realidade que eu vivi com 9 anos. Porém, eu dei o perdão para o meu pai aos 17 anos.
E ali eu comecei a trilhar um relacionamento melhor com ele, até de dizer eu te amo e tudo. Porém, essa ausência, que começou com os 9 anos, permeou a minha história toda. Então, a primeira Eucaristia, a Crisma, aniversário de 15 anos, formatura. E aí chegou o quê? O bendito casamento. Roberto estava no meu casamento. Então, ainda assim, eu falei assim, meu pai não vai vir mesmo. Aí eu já tive que viver o processo de querer que meu pai estivesse, porque nunca teve nada, né? Nunca teve na formatura, no batizado, não teve, batizado também não teve no batizado, e não era separado ainda não. Aí eu falei, mãe, cadê meu pai nesse batizado? Seu pai não foi. Não esteve presente no nascimento também, meu pai e minha mãe teve sozinha no hospital. Então eu falava assim, nossa, nunca teve nada, então. Mas aí eu vivi um processo de entender que era meu pai e que eu gostaria de entrar no meu casamento com meu pai. Então, olha só que Deus fez comigo. Eu entender que eu precisava convidá-lo para entrar comigo na igreja. E eu fiz toda essa realidade. Isso aconteceu, gente? Fui lá, linda, maravilhosamente, levei o convite, e aí fui ajudar, porque tinha as dificuldades financeiras. Falei, não, a gente vai dar um jeito, vamos fazer uma cota com os irmãos, vai pagar a passagem, meu irmão mais velho vem, graças a Deus, a maioria dos meus irmãos vieram para o casamento, porque foi em São Paulo, não foi em Cuiabá. Eu falei assim, vai ter gente para cuidar do senhor, vai ter tudo. Não, eu nunca viajei de avião, nunca saí de Cuiabá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por fim, meu pai não veio, não veio. Só que eu estava lá radiante, plena, feliz da vida, estou me casando e foi um dia lindo, perfeito, escolhido por Deus. Gente, quase um ano depois, num retiro de cura interior, a pessoa fala assim, Deus está curando uma mulher que ela não se permitiu viver o sofrimento, a dor de não ter tido o seu pai para entrar com ela na igreja. Aí eu entendi que eu tinha anulado mais uma dor, porque ele nunca esteve presente em nada. Eu falei assim, no meu casamento ele não vai estar também. Então eu falei assim, eu não me permiti sofrer a ausência do meu pai, porque eu me determinei que tipo assim, eu aceitei que ele entrasse e eu me preparei para que ele entrasse. Então eu anulei aquela dor. Eu falei assim, não, ele nunca esteve presente em nada mesmo, então ele não vai estar no meu casamento. Percebe que eu já tinha dado perdão há 17 anos atrás. Com 17 anos, eu casei com 30 anos. E a ausência do meu pai no meu casamento, uma mulher missionária da Canção Nova, que já tinha tido várias experiências com Deus, me afetou tanto, que eu não tinha noção que eu tinha anulado aquela dor. E aí, naquele retiro, quando ele pegou e falou, gente, eu caí aos prantos, aos prantos, aos prantos. Foi maravilhoso. Foi uma dinâmica no retiro lá. Que aí o padre, alguém chegou na hora, pegou e segurou no meu braço e começou a andar comigo. Eu falei, gente, foi choro, lágrima, catarro e tudo mais que você imaginar. E ali Deus foi curando o meu coração dessa dor de novamente ter sido rejeitada pelo meu pai, de ter sido abandonada pelo meu pai. Porque a gente, muitas vezes, para não sentir aquele sofrimento, a gente anula. Então eu falei assim, nossa, eu anulei. Meu Deus, fez falta, eu senti, eu queria que você estivesse aqui, pai, e você não veio. Então eu precisava ter colocado para fora. Gente, depois que eu pus para fora, foi outro processo. Sei que tem outras coisas que Deus vai curando ainda mais. Mas foi uma situação que eu vivi com 30 anos. Que não foi aos 9 anos que eu tinha saído de casa. Então, perceba como essas realidades, elas vão afetando a nossa história. E no relacionamento conjugal, isso, nossa senhora, afeta demais, demais. O tempo todo eu tenho que ficar dando ré e entender que, assim, olha, eu não sou aquilo que meus pais viveram, eu não sou aquilo que eu sofri na minha história. O meu esposo, ele tem um espaço dele, graças a Deus é um homem bom. E esse me encontrar comigo mesmo ajuda eu trazer para fora aquilo que o meu esposo tem de melhor. Então, nesse trabalho que a gente faz com as mulheres, Robertas, e graças a Deus a gente tem feito muito essa experiência e ainda falta muito, muito a ser feito. Cada vez eu falo assim, meu Deus do céu, a gente não pode parar mesmo, a gente tem que ajudar, a gente tem que fazer. A gente fala assim, olha mulher, quando você se encontra naquilo que você é e entende a sua força, a sua riqueza, você ajuda o seu esposo a ser melhor, você ajuda o seu esposo a crescer e ele assumir o lugar que é dele. Então você assume primeiro o lugar que é seu, e aí ele vai assumir o lugar que é dele. Porque você se encontrou e você vai ajudando esse homem a se encontrar também. Não é verdade, Roberta? É. E um último ponto, Adriana, que me veio também quando você falava é o seguinte.
essa nossa história de não termos a presença do nosso pai faz de nós, fez de nós mulheres independentes. Tipo, eu tenho que me virar. Sua mãe teve que se virar, a minha teve que se virar, se vira até hoje, porque não tem um homem ao lado dela. E nós também fomos sendo essa mulher que se bastava, que era independente. Eu faço tudo, eu tenho que ser forte, braçalmente até, né? Eu tenho que fazer. Quando a gente entra no casamento, essa independência, ela gera um Pega choque, fogo. né? Isso pode gerar um conflito muito grande, porque a gente pode querer ser o homem do relacionamento, a gente pode querer estar à frente. Eu sei fazer mesmo, nunca precisei de ninguém a vida inteira, 30 anos fazendo tudo sozinho, e agora, como assim? Então, como você falou, a gente tem que dar um passo para trás, a gente tem que dar ré, a gente tem que desacelerar e falar, não, eu sou a mulher do relacionamento e ele é o homem. Então, eu não posso abafar esse homem, eu não posso querer passar à frente dele. Embora eu saiba fazer muitas coisas melhores que ele, eu dou lugar. Aí, como uma mulher sábia, né? Como a palavra que a gente leu de Provérbios. Eu dou licença para que ele seja o homem da casa e eu ajudo. Eu coloco para cima, eu elogio, eu não humilho, não envergonho, mas eu aproveito das situações para formar esse homem, para ensinar esse homem. É isso mesmo, Roberta. É um desafio, porque nós vivenciamos essa realidade na nossa história. Porém, a gente entende que a gente precisa fazer diferente. Então, e no relacionamento conjugal, a gente é desafiado o tempo todo em relação a isso. Então, eu vivo essa experiência constantemente. Penso eu que já melhorei muito, mas aqui ainda tenho muito a melhorar. Então, essa realidade de deixar que o meu esposo resolva e que o tempo dele é diferente do meu e o jeito dele resolver é diferente do meu, mas que vai dar certo, entendeu, mulher? Vai dar certo. Então, deixa que ele resolva, pelo amor de Deus. Deixa que ele faça do jeito dele, porque vai dar certo. E a gente fica ali querendo resolver, Isso é querendo ser fazer, querendo forte, fazer. né? Com certeza, com certeza. E os nossos filhos, eles veem isso. Eles veem. Então, ele vê, meu papai fez isso. Então, ele vai se tornando o herói da Maria Beatriz. Ela entende, a minha mãe cuida disso, a minha mãe faz isso, e meu pai resolve isso, meu pai que faz tal coisa. Entende? Até porque hoje a gente está vivendo cada vez mais essas inversões de valores. E se a gente, como esposa, não dar este lugar, não deixar que ele ocupe o lugar que é dele, nossos filhos também não vão ter essa referência, não. Então, quando eu vivo as experiências aqui, eu fico gratificada. Eu falo assim, olha, ele está fazendo por ela aquilo que meu pai nunca fez por mim. Então, eu falei assim, não é porque eu não tive, não, eu quero que ele reforce isso nela, que ele mostre quem ela é. Então, que ele também seja firme, mas que ele esteja junto, que ele resolva. Não, isso aqui, eu vou pedir pro papai. É isso mesmo, filho, é o papai que resolve isso aí. Não é a mamãe. Agora vai falar assim, que saudade daquele bolo, ou de tal brincadeira. Aí é a mamãe, né? Queria usar tal roupa, passa pra mim. Aí é a mamãe. Mas é importante a gente viver essa experiência, assim, de dar essa ré e deixar que eles ocupem o lugar que é deles. Sim. Então, o segredo da mulher forte, para você que chegou depois, são esses três. A mulher forte, ela é íntima de Deus e da palavra de Deus. Ela pratica o autoconhecimento, ela se conhece com profundidade, suas forças, suas fraquezas, seu temperamento, sua linguagem do amor. E a mulher forte, ela pede ajuda, ela busca ajuda, seja na terapia, na direção espiritual, na cura interior, nos cursos que existem, né? Hoje temos muitas possibilidades. Ela não fica parada, ela corre atrás. Dri, muito obrigada, lhe amo, sou sua fã. E hoje, graças a Deus, né, conheci um pouco mais de você, do seu coração, da sua história e da sua missão, viu? Deus lhe pague, você me enriquece. Tá vendo, gente? Até o fato de ser convidada para essa live
ela já me fez, entendeu? Enxergar ainda mais, né? Então, assim, nossa, quando eu parei para pensar o segredo dessa mulher forte, olha como Deus usa de tudo na nossa vida, na nossa história. Então, a gente não pode perder tempo, não. Então, eu agradeço mesmo, viu, Roberta, por o convite, porque foi uma visita de Deus, até para me olhar ainda mais, enxergar aquilo que Deus já fez e como eu fui me tornando essa mulher forte e o tanto que eu já cresci e que preciso crescer. Então, agradeço mesmo pelo convite e é uma honra estar aqui com você, servindo esse povo de Deus. Espero que possa alcançar muitos corações e te ajudar, né, a crescer nesses passos de ser uma mulher forte. Amém. Vou pedir para a mulherada que está aqui para tirar um print nosso e divulgar lá no seu story. Assista essa live pela Casal. Então você vai tirar um print dessas mulheres lindas, né? Amigas, irmãs, e vai colocar lá. Que live maravilhosa, o segredo da mulher forte. Vai lá, tira o print aí, bem bonito. E aí compartilha lá para que mais mulheres possam assistir essa live e se tornarem cada vez mais fortes, segundo o coração de Deus. Dri, Deus lhe pague. Fica com Deus. Amém. Boa noite. Beijo, lindona. Tchau. Tchau.